Entre 1957 e 1962, um novo medicamento foi oferecido a centenas de milhares de mulheres grávidas para aliviar o enjoo matinal e era anunciado como um sedativo seguro. Mas para milhares, acabariam tendo filhos com deformidades que mudariam suas vidas e a maioria dos bebês morria logo após o nascimento. Muitas outras sofreriam abortos espontâneos sem saber a causa. O medicamento responsável se chamava talidomida, um remédio vendido sem receita, disponível em todo o mundo, que quando tomado por mulheres grávidas, resultava em tragédia. No vídeo de hoje, vamos abordar as origens sombrias desse medicamento perigoso, seus efeitos em tantas pessoas e as consequências para os afetados. A talidomida foi produzida pela empresa farmacêutica da Alemanha Ocidental Chemie Grünenthal, no final da década de 1950. No entanto, essa empresa tem uma fundação bastante controversa. Ela foi criada por um ex-membro do partido nazista, Hermann Wirtz, um homem que lucrou enormemente com o regime. Após a guerra, a empresa foi criada para fabricar medicamentos essenciais ao país devastado, embora várias empresas, inclusive as dos vencedores, tenham contratado criminosos de guerra condenados, a Grünenthal tinha uma proporção muito maior dessas pessoas, muitas em cargos de liderança. Entre eles estavam cientistas nazistas proeminentes como Heinrich Mester, Werner Schulemann e Otto Ambros, todos desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento do medicamento. A maioria dos criminosos de guerra condenados na empresa eram higienistas raciais, ex-pesquisadores da SS e pessoas que fizeram experimentos forçados em prisioneiros. A talidomida foi originalmente sintetizada pela empresa farmacêutica suíça Indústria Química de Basileia e foi adquirida pela Grünenthal no final da década de 1950. No entanto, há suspeitas de que o medicamento tenha sido realmente desenvolvido durante a guerra como um antídoto para o gás nervoso sarin, sendo esse gás algo que Otto Ambros desenvolveu. Inicialmente, foi descartado como inútil, embora a empresa alemã tenha descoberto que poderia ser usado como sedativo. Apesar de testado em roedores, pouco foi feito para avaliar sua segurança em humanos. Por não conseguirem administrar uma dose letal de talidomida nos animais de teste, concluíram que era segura para humanos. Os testes foram limitados, feitos apenas em poucos animais, sem envolver primatas. Também não houve testes em pequena escala em humanos para avaliar a segurança da talidomida. Crucialmente, nenhum teste foi feito quanto aos efeitos em animais grávidos ou em mulheres grávidas. Embora, na época, pouco se considerasse os efeitos dos medicamentos em mulheres grávidas, pois acreditava-se que eles não poderiam atravessar a barreira placentária. Mas a talidomida, junto com muitos outros medicamentos, é de fato capaz de atravessar a barreira placentária e afetar o feto com resultados devastadores. Apesar dos testes pouco rigorosos, a talidomida foi disponibilizada em dezenas de países licenciada sob um nome diferente. Parte da pressa em lançar o produto pode ser atribuída ao grande bônus que Heinrich Mester recebeu por agilizar a distribuição do medicamento. No Reino Unido, a talidomida era conhecida como Distaval, produzida pela Distillers Company. Otto Ambros, por acaso, trabalhava como consultor para a empresa. Os anúncios do medicamento diziam que ele era totalmente seguro, alternativa aos sedativos prejudiciais. Alguns até enfatizavam que a segurança da criança dependeria do medicamento. A talidomida foi oferecida ao público desavisado para tratar gripes, náuseas e enjoo matinal. Para quem sofre de enjoo matinal, esses sintomas geralmente começam a aparecer 28 dias após o início da gravidez, no chamado período crítico. No primeiro trimestre, semanas-chave definem o desenvolvimento fetal, com períodos essenciais para cérebro, pernas e outros órgãos. É durante esse período que podem se desenvolver deformidades. A talidomida é teratogênica, ou seja, pode causar anomalias durante a gravidez se for tomada entre 20, 30 e 6 dias de gestação. Os olhos, o cérebro, os ouvidos, os braços e as pernas podem ser todos afetados.
A condição talvez mais associada à talidomida é a focomelia, em que os braços ou as pernas da pessoa não se desenvolveram completamente. Isso pode se manifestar com ossos dos braços e pernas mais curtos, dedos fundidos ou ossos ausentes. Embora as alterações nos membros possam ser os sinais mais óbvios, a pessoa afetada pode ter anomalias nos ouvidos e olhos, prejudicando a audição e visão. Também podem haver problemas com pulmões, subdesenvolvidos e um trato digestivo distorcido. Muitas das mulheres que receberam talidomida sofreram abortos espontâneos. Acredita-se que entre 60 mil e 100 mil pessoas foram afetadas por abortos espontâneos, incluindo a nossa própria avó materna. Estima-se que menos de 40% das crianças sobreviveram aos primeiros meses de vida, muitas morrendo com poucos meses de vida. Em muitos casos, os recém-nascidos eram levados imediatamente de suas mães, que ficavam sem saber o que estava acontecendo. Embora quase 50 países tenham sido expostos à talidomida, alguns proibiram sua distribuição. Os Estados Unidos foram amplamente poupados da tragédia da talidomida graças ao trabalho notável de uma farmacêutica, Frances Oldham Kelsey. Seu trabalho inicial foi alertar sobre perigos de solventes e ajudar na aprovação de leis para padrões de cosméticos. Mas o grande interesse de Kelsey era em medicamentos que causam defeitos congênitos. Em 1960, ela foi contratada pela Food and Drug Administration, sendo uma das poucas farmacologistas avaliando a segurança dos medicamentos. Ela estava há menos de um mês quando recebeu a tarefa de revisar o pedido da Richardson Merrill para distribuir a talidomida. O pedido era para que fosse tratado rapidamente, e a empresa já havia distribuído cerca de 20 mil comprimidos como parte de uma estratégia de marketing permitida. Kelsey, no entanto, foi firme em recusar o pedido, com base no fato de que havia poucas ou nenhuma evidência de sua segurança. Kelsey, em especial, buscou mais informações sobre um estudo britânico que sugeria ligação entre o medicamento e danos nos nervos, e insistiu em um teste em larga escala. Isso era algo que nunca havia sido tentado. A insistência de Kelsey se mostraria totalmente justificada quando, em 1962, uma ligação direta entre os defeitos congênitos e a talidomida foi estabelecida, com pelo menos 10 mil crianças afetadas. Devido às ações de Kelsey, o efeito devastador do medicamento foi limitado, embora 17 crianças, infelizmente, tenham nascido com deformidades relacionadas à talidomida nos Estados Unidos. Por seu papel em impedir a ampla disponibilidade do medicamento, ela recebeu o Prêmio Presidencial por Distinto Serviço Civil Federal das mãos do presidente John F. Kennedy em 1962. O crédito por expor a ligação entre a talidomida e os defeitos congênitos pode ser atribuído em grande parte aos médicos Vidkun Lenz e William McBride. O Dr. Lenz, pediatra alemão, percebeu muitos recém-nascidos com deformidades. Em novembro de 1961, Lenz apresentou suas observações a Kemi Grunenthal. Ele explicou que, das 14 crianças nascidas com deformidades, todas as mães haviam tomado talidomida durante os estágios iniciais da gravidez. Ele contrastou isso com outras 20 mulheres que tiveram filhos sem deformidades e que não haviam tomado o medicamento, exceto uma que o tomou no final da gravidez. Até 13 dias depois de Lenz entrar em contato com eles, Kemi Grunenthal retirou o medicamento do mercado. As observações de Lenz foram apoiadas pelo Dr. William McBride. Em dezembro de 1961, o Dr. William McBride escreveu uma carta para o jornal médico Lancet, questionando se havia uma ligação entre defeitos congênitos e a talidomida. No entanto, alguns afirmam que a ligação foi percebida primeiro por uma parteira chamada Pat Sparrow. Alega-se que foi ela quem percebeu que apenas os filhos das mulheres, sob os cuidados de McBride, foram afetados pelo aumento de deformidades nos membros. McBride receitou talidomida para suas pacientes, enquanto outros não o fizeram. Inicialmente, ele descartou as observações de Sparrow,
mas depois buscou opiniões alternativas através do revista The Lancet. Milhares de pessoas no mundo agora enfrentariam uma longa luta por justiça e indenização pelos danos da talidomida. O primeiro passo seria apresentar acusações criminais contra funcionários da Chemie Grünenthal por homicídio culposo e lesão corporal. Após 2 anos e meio de julgamento, um acordo foi feito para algumas vítimas na Alemanha, sem que os funcionários da empresa fossem considerados culpados. Pagamentos únicos foram concedidos conforme a gravidade da deficiência e necessidades da criança, além de uma pensão mensal. Uma fundação foi criada com recursos da empresa e do governo da Alemanha Ocidental. Os pagamentos atrasaram anos, porque o processo criminal teve prioridade. Durante a investigação, a empresa foi descrita como obstrutiva e há preocupações sobre a imparcialidade do processo de julgamento. Um link para um artigo do Guardian será disponibilizado para quem quiser saber mais. Chemie Grünenthal demoraria mais 50 anos para pedir desculpas pelo escândalo. No Reino Unido, uma campanha lançada pelo Sunday Times por indenização acabou sendo bem sucedida. A empresa de destilados pagou cerca de 28 milhões de libras em indenizações aos afetados. Mas para aqueles que sobreviveram à infância, a exposição à talidomida afetou severamente suas vidas. Muitos precisaram de próteses para ajudá-los a se locomover. Sobreviventes da talidomida costumam ter ossos e músculos semelhantes aos de pessoas bem mais velhas. A pressão exercida sobre seus membros causa artrite precoce e outras dores nas articulações. Muitos sobreviventes conseguiram levar vidas plenas. Alguns lideram a construção de redes de apoio para sobreviventes, enquanto educam médicos sobre as diferenças na anatomia para melhor atender às necessidades dos sobreviventes. Um exemplo que posso lembrar pessoalmente é o de Lorraine Mercer, que foi escolhida como portadora da tocha olímpica para os Jogos Olímpicos de Londres, trazendo visibilidade para a causa. Você pode muito bem pensar que, devido às evidências claras dos perigos da talidomida, esse é um medicamento que não é mais utilizado, mas esse não é o caso. No Brasil, ela está disponível, e por isso há casos de bebês nascidos com deformidades relacionadas à talidomida. Isso se deve em grande parte à prevalência da hanseníase no Brasil e acontece que a talidomida é usada para tratar essa doença. A talidomida também é usada para tratar várias formas de câncer. Apesar de alguns benefícios, nunca se deve esquecer os danos que o medicamento pode causar e a importância vital de que ele não seja administrado a mulheres grávidas. A talidomida mudou drasticamente a forma como vemos os medicamentos. Ela mudou a forma como enxergamos o risco de tomar medicamentos e mostrou claramente como testes rigorosos são realmente vitais. Mas a história da talidomida é realmente perturbadora, desde suas origens entre criminosos nazistas do pós-guerra até sua rápida adoção ao redor do mundo e o impacto que teve, tanto em mães quanto nos sobreviventes.